Olha, tem até uma mensagem agora. This meeting, não sei o que, alguma coisa, recording. Não tinha isso aí, hein, pessoal do Zoom? Fala, pessoal, boa noite. Estamos aqui, eu, Henrique Girardi, Guilherme Moraes, agora de óculos. Ele estava de óculos, agora ele tirou. A Joyce Ribeiro, a Alana. A Alana tá meio maloqueira ali, meio emo-core. O Paulo Betatti, com seu capuz, e a Larissa Mansur, tudo preto aqui para minha tela preta. Nós estamos mais uma vez aqui. Nós estamos estudando, lendo o Evangelho de João. Nós já estamos no capítulo 16. Estamos quase concluindo, são 21 capítulos. Nós já vimos boa parte do Evangelho de João. Deixa eu só pinar minha carinha aqui. Aí. E hoje nós vamos dar sequência no capítulo 16. Nós vamos estar concluindo. A leitura começa sempre com o Mateus, passa pelo Madeira e depois chega até a mim para a gente concluir. Esse tamanho tá bom, pessoal? Ou quer diminuir um pouco? Tá legal? Tá dando para ler? Então, aí, beleza. Então, vamos lá. Recapitulando o Evangelho de João, rapidinho. Ele foi escrito lá, conforme capítulo 20, para que a gente, né, os leitores, crêssemos que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então, esse é o objetivo de João ao escrever esse evangelho. Ele é dividido em 4 grandes partes. Um começo, né, uma introdução, o verbo encarnado. Ele tem uma série de sinais que Jesus faz ao público, do capítulo 1 ali do final até o capítulo 12, né? No capítulo 13, entra na terceira parte, vamos dizer assim, que é o momento que Jesus fala com os seus discípulos. Tá? Então, um início, uma série de sinais públicos, uma conversa entre Jesus e os seus discípulos, começa no capítulo 13, com Jesus lavando os pés dos discípulos, e ele vai até o capítulo 20, 31, que pega a parte ali da paixão de Cristo, que a gente chama, né? Ali tá os títulos, que é a parte que Jesus se entrega na cruz por nós em amor a nós. Então, são 4 grandes partes e a última... 4 partes, né? Não grandes, mas 4 partes. E a última parte é quando Jesus aparece aos seus discípulos e tem a parte lá, Pedro, tu me amas, que é o capítulo 21, que é o final do livro de João. Então, o capítulo 1 é Jesus, o verbo encarnado. No capítulo 2, a purificação do templo, com Jesus virando as mesas e o milagre de transformar água em vinho. No capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos. No capítulo 4, ele conversa com a mulher samaritana. No capítulo 5, ele defende a sua divindade, dizendo que ele é, né? Ele é o grande eu sou. No capítulo 6, a multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas. No 7, Jesus na festa dos tabernáculos, que ele é a água, né, a fonte da vida. No capítulo 8, Jesus com a mulher adúltera. E Jesus é a luz do mundo, que dá sentido ao mundo, né, ilumina o mundo. Jesus, no capítulo 9, ele é a luz do mundo na vida de um cego, né, ele dá visão ao cego. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, a gente vê a morte de Lázaro. Jesus chora, né? Um choque para nós, assim, que estamos acostumados com um Deus distante, um Deus que chora, um Deus que está perto da gente. No capítulo 12, Lázaro ressurreto. E daí no capítulo 13 muda agora, né? Sai da parte dos sinais públicos e entra Jesus com os seus discípulos. Tem aquelas conversas entre um de vocês vai me trair, Judas sai. Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos, né? No capítulo 14 a gente viu sobre o Consolador, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. A gente viu isso. E o último capítulo que a gente leu foi o 15, a gente viu que Jesus é a videira verdadeira, né? Que nós estamos ligados na videira verdadeira. E agora, no capítulo 16, a gente viu a obra do Espírito Santo, que ele convence do pecado, da justiça e do juízo com Mateus. A gente viu o meio do capítulo com Madeira e agora a gente vai ver a conclusão do capítulo 16. Então, tudo isso foi o que a gente já viu aqui. Então, vamos lá para a nossa leitura. 23, o Madeira terminou no 22. Capítulo 16, versículo 23 diz assim: Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo: se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele lhes concederá.
Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Interessante perceber que Jesus coloca essa questão do discipulado, né? Lembrando do interesse de João, né? João quer que a gente saiba que Jesus é o Filho de Deus e que a gente cresce nisso, né? Então, esse processo de aprendizado, ele normalmente é seguido com perguntas, né? Professor, eu não entendi tal coisa. Professor, eu não entendi tal coisa. Ele é seguido de uma série de perguntas, demonstrando... os fariseus, às vezes, não faziam isso, né? Perguntavam no sentido investigativo, né? No sentido de, eu não tô nem aí pro que tá falando, o que tu tá falando, eu quero é te incriminar. Tem esse sentido, que era dos fariseus, e tem o sentido dos discípulos. Eu não estou entendendo o que você está falando, me explica, por favor, me ajuda. Nesse sentido, sempre vai ter uma resposta positiva de Jesus branda. Jesus vai ter paciência de ensinar, e a gente vai ver no decorrer também que Jesus não precisava nem esperar a pergunta ser feita. Ele já tinha a resposta e ele já sabia qual era a pergunta. Então, por isso que ele é o professor dos professores, né? Vamos dizer assim. Tá? E ele está dizendo, naquele dia, daí os teólogos vão dizer que esse dia é o dia que depois que Jesus aparecesse de novo, porque ele fala, um pouco de tempo eu vou desaparecer, mas um pouco de tempo eu vou voltar, né? Ele fala isso, os discípulos não entenderam essa questão do pouco, não entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Então os teólogos vão dizer, quando Jesus morrer e ressuscitar, naquele dia vocês não vão mais ter dúvida, tá? Eu já entendo também que pode ser a questão do Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo vier, vocês serão guiados em toda a verdade, como o Madeira explicou. Então, nós não teríamos dúvidas porque o Espírito Santo nos revelaria as nossas dúvidas, tá? Ou também pode ser naquele dia, aí estou abrindo um parênteses aqui, não li isso nos comentários, né? Mas pode ser o dia em que o veremos face a face, o dia que nós vamos ressuscitar também. Então, nossas dúvidas serão as nossas perguntas serão respondidas e a gente vai ver ao Pai não como num espelho, mas face a face, né? Como o Coríntios vai dizer. Então, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Interessante pensar que Jesus não tem problema com a nossa alegria. Pelo contrário, ele quer que a gente tenha a nossa alegria completa. E ele fala o grande incentivo de Jesus aqui essa última frase que a gente leu é que, claro, os discípulos não sabiam que eles deviam fazer isso, né? De orar em nome de Jesus. A gente seguidamente ora em nome de Jesus. A gente acabou de orar em nome de Jesus. Ele está dizendo que vocês vão pedir as coisas em meu nome e vão receber do Pai. E isso vai ser bom porque vocês vão ver que o Pai está do lado de vocês, que o Criador está jogando no mesmo time. Tipo assim, vocês vão ter a alegria completa de ver as vontades de vocês sendo realizadas. A nossa oração sendo respondida é uma alegria para nós. E como Madeira bem disse num outro capítulo, as nossas orações, quando estão alinhadas com a vontade de Deus, elas são respondidas, porque é a vontade de Deus, né? Então tu não vai pedir para ganhar o Big Brother, para tu ganhar na loteria. Não vai ser esse tipo de pedido que você vai fazer em nome de Jesus, né? Então aqui a gente chega na parte final do capítulo 16, que são as palavras de despedida, né? Versículo 25. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Então, que figuras, por exemplo? Aqui ele diz, ó, no 21, a mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Jesus usava muito parábola, muita analogia, muita metáfora, muito símbolo. E às vezes isso ajudava e às vezes isso atrapalhava. E ele sabia usar isso do melhor jeito possível. Ele conseguia falar muito profundo com quem se achava profundo, às vezes a pessoa não entendia, e conseguia ser simples e a pessoa que era simples entendia. Então, Jesus está falando que ele não vai usar mais simbologias, figuras, metáforas, mas ele vai falar abertamente porque parece que Jesus não falava claramente, né? Parece que ele está dizendo, eu ainda não falo claramente e depois eu vou falar claramente. Mas o que ele está dizendo é, eu não vou ter que apelar
para a figura, porque vocês vão conseguir absorver eu falando o que eu tenho que falar, entendeu? É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Não é que eu falo de maneira obscura. Ele fala claramente, mas ele tem que usar de recursos humanos, assim como a conversa que ele teve com Nicodemos, para que a gente entenda. Não é porque Jesus está sendo obscuro aqui. Mas ele está dizendo que vocês vão ter um nível de entendimento maior e eu vou poder falar o que eu tenho que falar. 26. Naquele dia vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que vim da parte de Deus. A gente viu isso com Mateus, né, no capítulo 14 ou no capítulo 15, de que o véu rasgou de cima a baixo. Então, nós temos um intermediário entre nós e o Pai, e nós e Deus, sim, Jesus Cristo, o homem. Mas Jesus está dizendo que ele abriu esse acesso. Agora a gente consegue entrar na sala do trono, né? Que tem a música do Fernandinho. A gente consegue conversar com o Pai, chegar perto do trono sem medo, porque Jesus abriu esse acesso. E ele está dizendo, não é um acesso que está aberto para todo mundo. Está aberto porque vocês me amam. Percebam isso, ó. Nós temos direito ao acesso ao Pai? Sim. Por quê? Versículo 27. Porque, visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus. Então, aquele que não ama a Jesus e não crê que ele vem da parte de Deus, o próprio Pai não os ama no sentido do que Jesus está falando aqui. Não tem esse acesso, não tem essa liberdade, esse favor, essa graça, porque não crê que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio da parte de Deus. Bem forte esse versículo 27. Ele está consolando os seus discípulos, mas se a gente tirar do contexto dos discípulos, ele é bem pesado, esse versículo 27. Versículo 28. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então esse 28, ele é tipo assim, provavelmente a dúvida que os discípulos tinham está girando em torno dessas últimas frases. Por que eu digo isso? Porque o próximo versículo, os discípulos vão dizer que estão entendendo. Então, provavelmente, essas últimas falas de Jesus esclareceu na mente dos discípulos algumas dúvidas que eles tinham e talvez eles não tinham nem feito essas dúvidas, tá? Porque Jesus deu um processo para eles, né? Eu vim do Pai, entrei no mundo e agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Então, ele está fechando ali a lógica, vamos dizer assim, e está fazendo sentido na cabeça dos discípulos. É claro que é um mistério, né? Como que um ser, o próprio Deus, encarnar num bebê, é muito difícil para nós processar isso, é um mistério mesmo. E os discípulos dizem assim no 29. Então os seus discípulos disseram, agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Só que veja bem, Jesus falou que ele vai falar claramente, ó. Essas coisas falei por figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de figura, mas Jesus ainda está falando por meio de figura, né? Ele vai chegar um momento que ele não vai precisar, mas ainda ele está falando. Ele acabou de falar no 21 a respeito da mulher grávida, né? Agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Olha a linha de raciocínio dos discípulos. A falsa impressão de que eles tinham entendido, né? Agora vemos que o Senhor sabe de todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte, viu? Jesus se antecipava nas perguntas, ele respondia antes de a pergunta ser feita. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Eles estão dizendo aqui, por eu ter entendido o que tu falou, eu creio, né? Agora olha a paulada que Jesus vai dar. 31. E lembrando, né? São palavras finais e palavras de consolo para dar munição e coragem para os discípulos de Jesus seguirem no caminho estreito. Jesus diz assim, os discípulos de Jesus, nós, né? A gente está se mergulhando na história ali, do contexto da história, mas é para nós essas palavras também, né? Jesus está dizendo assim, vocês creem? Agora? Agora vocês creem? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Olha só, Jesus está dizendo que, vocês creem? Tá, vai ter um momento que vocês vão me abandonar.
E essa hora já chegou. Daqui a pouco vocês vão me abandonar. Esse versículo que a gente leu, olha só o versículo 4 do mesmo capítulo. Olha o que está dizendo aqui, ó, no mesmo contexto, tá? Eu estou falando essas coisas para que quando chegue a hora, vocês se lembrem que eu tinha dito isso para vocês. Jesus está sendo profético, ele está avisando. Vai acontecer. Vocês vão me abandonar. Só que olha só, Jesus não está falando no sentido negativo. Esse eu acho que é a coisa mais brilhante que tem no nosso mestre ele vê a nossa falha, lá na frente ele vê a nossa falha. Vocês vão me abandonar, mas não tem problema. Que tipo de gente é essa que, tipo assim, vocês vão me deixar sozinho, mas não tem problema. Porque, daí ele diz assim, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então, se eu tenho o Pai, eu tenho tudo, né? Jesus está falando nesse sentido. Vocês vão me abandonar. Vocês creem? Ah, tá bom. Não creem em coisa nenhuma. Porque se vocês já crescem como vocês estão falando, se vocês já entendessem o que eu estou falando, que eu estou usando por meio de figuras ainda, porque vocês não têm capacidade de entender. Vocês de fato entendessem, vocês não me deixariam sozinho. Como aconteceu depois. Depois nenhum roeu a corda. Um foi decapitado, o outro foi crucificado de cabeça para baixo. Todo mundo, ninguém roeu a corda. O outro é exilado. A gente tem a lista, né, do que aconteceu com os discípulos. Mas ele está dizendo, ainda não chegou, mas vai chegar a hora que vocês não vão me abandonar. Mas agora vocês vão me abandonar. E Jesus não está vendo problema nisso. Isso que é lindo, né? Daí o 33, que é o... eu já preguei no Steam sobre esse versículo 33, né? Para mim, ele é, tipo assim, uma chave que resolve um monte de problema nosso de entendimento, tá? O 33 diz assim, falei essas coisas, o quê? Essas coisas que eu falei daí para cima. Vem do 13, vem lendo do capítulo 13, pode parar aqui. Falei essas coisas aí de cima, do que eu falei aqui, para que em Cristo, vocês tenham paz. A paz que excede todo entendimento que Paulo fala, né? Eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Não tem outro lugar que você vai encontrar a paz que Jesus oferece. A paz que vos dou não é a que o mundo pode dar. Não é uma falsa paz. É uma verdadeira paz. Por quê? Porque não é uma paz triunfalista. Não é uma paz que tudo vai dar certo, que no sentido de não vai ter problema, não vai ter pandemia. Jesus não faz esse tipo de afirmação. Jesus diz assim, ó, falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ponto. Agora, no mundo, veja bem, no mundo vocês passam por aflições. Aqui, para mim, é a resposta do problema do mal, por exemplo, que é um problema gigantesco para a gente resolver teologicamente, intelectualmente, né? Ele é difícil mesmo de resolver. Por que as pessoas passam por problema? Por que as pessoas têm dificuldade, né? No mundo, vocês passam por aflições. Ponto e vírgula. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus resolve o problema do mundo. Ele venceu o mundo. No mundo tem aflição, eu venci o mundo. Vai ter um dia que não vai ter choro, que não vai ter dor, que não vai ter morte, porque Jesus venceu o mundo. Ele resolveu o problema do mal, né? Como eu falei, não é uma paz ausente de aflição, é uma paz em meio às aflições, porque nós estamos em Cristo guardados. A nossa paz está guardada em Cristo. E a nossa esperança está nesse eu venci o mundo. Ele diz que, como eu venci o mundo, se você estiver em mim, vocês têm paz e a vitória. A vitória está nele. Não tem vitória fora dele. A gente já estudou isso em Apocalipse também. E eu acho que era isso. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, é sobre isso que o capítulo 16 fala. Para Jesus, não tem problema a gente ter fracasso, a gente falar que vai fazer uma coisa e faz outra, porque no, 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 no plano dele, no que ele vê, ele já vê a gente voltando atrás, a gente se arrependendo, ele agindo nas nossas vidas, nos fortalecendo. Então, essa é a beleza
do evangelho. Tá bom, pessoal?